E aí, Vação? Fala, mano. É nóis. Vação, acabou a pipoca. Acabou, amor. Estamos pedindo patrocínio, ó, pra Vação na caneca. Ô, Ioki. Passa aí. É o dízimo. Mas aqui é o chapéu. É o chapéu. Pode não parecer, mas o nosso país passou por grandes transformações sociais e políticas ao longo dos anos, obviamente. E algumas delas ganharam força através da arte. Então se prepara pra revolucionar, porque a gente vai falar aqui das músicas que mudaram o Brasil. Um tema que o Brasil pediu, né? A gente fez o último vídeo pedindo essa. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Um dos períodos mais obscuros e tristes da história brasileira foi a ditadura militar, que através do decreto AI-5 derrubou direitos políticos, prendeu e torturou vários opositores. Mesmo com a truculência e censura da época, alguns artistas desafiavam o sistema compondo letras de protesto, como é o caso de Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores. Cara, é muito louco o poder da música, Vação, e como que os governos ditatoriais têm aí uma missão de desfazer da arte. Eles morrem de medo, né? Morrem de medo, que em todo governo ditatorial, mesmo não só em governo ditatorial, mas toda revolução, ela é musical. Funciona como válvula de escape, como fagulha para movimentar todo mundo. Caminhando e cantando e seguindo a canção. A obra do Geraldo Vandré estreou no Festival Internacional da Canção de 68, quando ficou apenas em segundo lugar, apesar do claro favoritismo do público. Anos depois, o diretor-geral da Globo, essa história absurda, o Walter Clark, ele disse que a emissora armou, olha isso, de propósito pro cara pegar em segundo e não pegar em primeiro, por ordem direta dos militares. Então os militares interferiram no concurso. Tudo porque os versos pregavam uma revolução contra o governo, nem que para isso fosse necessário pegar em armas e lutar. Eu vi um vídeo do Marcelo Lobato, que é um cara da música, foi empresário aí, falando que dizem que o AI-5 foi criado a partir desse episódio. Dessa música. Dessa música, que falam, cara, se começarem a lançar música pra fazer revolução, tamo fudidos. Então vamos acabar com isso. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E a partir daí o Geraldo começou a ser vigiado, então, pelo Departamento de Ordem Política Social, o DOPS, e precisou passar um tempo exilado no Chile. Cara, é muito bizarro isso. A faixa também teve sua execução proibida em todo o território nacional, mas nem isso impediu ela de se tornar um hino contra a ditadura e a favor da democracia. Cada vez mais personalidades se juntavam ao movimento. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Chico Buarque foi outro artista que sofreu com a forte repressão da ditadura militar, inclusive se exilando no país no fim da década de 60. Após passar mais de um ano na Itália, o cantor resolveu retornar ao Brasil no início dos anos 70 por ouvir que a situação estava melhorando por aqui. Mas ao chegar aqui, ele notou que a coisa só tinha piorado. É porque não tinha Twitter, não tinha internet. Ele teve que chegar aqui pra descobrir. Isso serviu de inspiração pra ele compor, apesar de você denunciando a falta de liberdade e direitos da época. Esse meu sofrimento vou cobrar com juros. Para conseguir driblar os censores, o Chico justificou que a letra era sobre uma discussão de casal, não tinha nada a ver com política. Mano, ele meteu o louco e a estratégia colou. A música foi liberada, virou um sucesso, até que o governo, enfim, percebeu alguém. Os caras eram burros pra caralho também, mano. Os censores eram muito burros. Alguém entendeu o verdadeiro significado e aí baixou o veto. Daí a faixa ficou proibida por 8 anos, e nesse período o cantor virou persona non grata da censura, precisando se disfarçar sob pseudônimos para que as suas obras fossem aprovadas. Mesmo sob essa perseguição, apesar de você, se tornou importante na luta pelo fim da ditadura e ainda hoje é usado em protestos contra o atual presidente. Amanhã há de ser outro dia. E essa ditadura foi perdendo força com o passar dos anos, mas mesmo assim muitos artistas ainda tinham medo de voltar ao Brasil e serem presos, torturados e até executados pelo regime. Era pesado, gente. A opinião pública começou a pressionar o governo para perdoar esses exilados políticos com a lei da anistia, e a música Bêbado e Equilibrista teve um papel essencial nessa pauta. Composta por João Bosco e Aldir Blanc e eternizada na voz de Elis Regina, a faixa tinha como objetivo inicial ser uma homenagem ao Charlie Chaplin, que havia morrido no ano anterior
anterior. Bom, porém o tom da letra mudou bastante depois de um papo com um cartunista em fio que comentou sentir muitas saudades do sociólogo do Betinho, seu irmão exilado. A partir daí, os compositores trouxeram o assunto à tona, fazendo referência a alguns prisioneiros políticos, como Vladimir Herzog e Manuel Fiel Filho, que foram mortos pelos militares. Choram Marias e Clarices. A canção foi um sucesso arrebatador, o que ajudou a jogar luz na questão dos expatriados, além de denunciar os crimes cometidos pelo regime. Pouco tempo depois da obra ganhar vida, o então presidente João Figueiredo sancionou a lei da anistia, que acabou sendo um passo importante para a retomada da democracia brasileira. Por isso que eu fico pensando, cara, como que deve ser traumático para todo mundo que passou isso, ter que ficar, de alguma forma, revivendo, né, uma sombra de uma ditadura, as pessoas falando sobre isso com um pouco respeito. Porque, cara, se você tivesse que, né, quando jovem, mudar de país, ter medo de ser torturado, tudo, você imagina como fica um trauma na sua vida, né? Você ter sido torturado, então imagina. Fica uma coisa muito pesada. Meus tios tiveram que sair, e aí quando voltaram foram presos, e a minha mãe, grávida de mim, ficava indo todo dia lá no DOPS. Graças a minha mãe ficar indo todo dia, eu acho, todo dia lá no DOPS, uma mulher grávida, todo dia indo lá perguntar, eles resolveram soltá-los. Caramba. É foda, pesado. Foda, É pesado. uma história na nossa família bem forte. Quero falar de uma coisa. A música Coração de Estudante, do Milton Nascimento, também teve um papel importante no momento de transformação democrática do país, sendo símbolo do movimento Diretas Já. No início dos anos 1980, o povo fazia pressão pela volta das eleições diretas. Não sei se vocês sabem, mas nessa época ninguém podia votar, né? Durante todo esse período ditatorial, a escolha do presidente ficava a cargo de um colégio eleitoral formado por políticos. Foi nesse período de efervescência que o cantor decidiu escrever uma letra inspirada pelas lembranças do velório do estudante Edson de Lima, vítima dos militares em 68. E assim nasceu Coração de Estudante, com versos fortes que ilustram um desejo por liberdade compartilhado pelo Brasil inteiro. Desviaram seu destino. A faixa, galera, embalou os protestos da época e um dos momentos mais emblemáticos aconteceu no Rio de Janeiro, quando cerca de 60 mil pessoas cantaram os versos como um grito por mudanças. Eu vi isso pela TV, mano. Que Muito louco. Essas manifestações resultaram em mudanças significativas, como a promulgação de uma nova Constituição e as eleições diretas de 89, que marcaram de vez o fim da nossa ditadura. Que louco. Juventude e fé. Eu hoje represento a loucura, faz o que você quiser. Agora a gente fala da Rita Lee, galera, que afinal a cantora levantou uma bandeira feminista muito legal de empoderamento no seu repertório, sempre fez isso desde o início da carreira. E o destaque vai para a faixa Luz del Fuego, composta em homenagem à dançarina naturalista do mesmo nome, que acabou sendo cruelmente assassinada em 67. A letra aborda a coragem da vedete, que desafiou a sociedade dos anos 50 através da sua nudez e a luta pelo direito ao divórcio, proteção animal, afinal ela dançava com uma cobra, e respeito às religiões africanas. Como luz é fogo, não tinha medo, ela também foi pro céu. Além desse tributo, a canção ainda denuncia o preconceito que as mulheres sofrem quando batalham por espaço e respeito, sendo sempre xingadas de loucas. E a música foi um sucesso e serviu como uma espécie de resposta da roqueira aos Mutantes, que tinham expulsado a Rita Lee, galera, por ela não tocar tão bem, não ser tão virtuosa, pro novo momento que o grupo tava Eles expulsaram a Rita Lee do Mutantes, velho! Mano, é surreal, velho. Não dá pra entender. Os caras, né, são geniais, mas Geniais. eu acho que a Rita Lee é mais, né? Vai deixar? Após o lançamento original em 75, a faixa ainda ganhou uma versão incrível no acústico MTV, num dueto entre Rita Lee e Cássia Eller. E quem morre hoje, nasce outro dia, pra viver amanhã. Você não entra mais, eu digo que não te conheço. E joga água fervendo se você se aventurar. Por falar em força feminina, nada mais justo do que trazer a diva Elza Soares com a empoderada canção Maria da Vila Matilde. Lançada em 2015, a música retrata a violência doméstica sofrida por muitas mulheres brasileiras e ressalta a importância de denunciar os agressores. A letra foi composta pelo Douglas Germano como uma homenagem à própria mãe Maria, que era moradora do bairro Vila Matilde e sofria com as agressões do marido. Eu sempre achei que era a própria Elza que tinha escrito. É, né? Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Esses versos acabaram retratando a vida da própria Elsa, que também foi vítima em seus 2 casamentos, inclusive quase sendo baleada pelo primeiro esposo. Bom, então, através de sua poderosa voz, a cantora apoia as mulheres a se libertarem dessa situação, indicando o telefone 180 para denunciar os criminosos. Cara, essa letra é muito divertida. Sim, e é utilidade pública, né? Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Em outubro de 1992, mais de 100 presidiários foram assassinados pela polícia durante uma rebelião que ficou conhecida como Massacre do Carandiru. Cerca de 5 anos após esse sangrento episódio, os Racionais estouraram no país inteiro com o Diário de um Detento, criando uma nova perspectiva pra essa história. Você lembra que a gente discutiu se isso aí foi gravado dentro da prisão ou não? Não, então foi escrito composta em cima dos relatos de um cara. Essa faixa foi composta pelo ex-prisioneiro Jocenir, que decidiu expor a sua visão sobre os fatos e denunciar os problemas do sistema carcerário brasileiro após sobreviver a esse massacre. Né? Então ele escreveu um esboço, né, da letra numa folha, preso mesmo, entregou pro Mano Brown e retrabalhou nos versos, dando ênfase nos motivos que levaram a esse terrível incidente, né? Cachorros assassinos, gás lacrimogênio, quem mata mais Adão ganha medalha de prêmio. Para poder mostrar essa realidade dos presos, os Racionais exigiram que esse clipe fosse feito dentro do complexo penitenciário do Carandiru, que ainda funcionava nessa época. Você chegou a visitar? Não. Puta, eu visitei, cara. Nossa, era bem pesado. Pesadão. De madrugada eu senti um calafrio, não era do vento, não era do frio. O sucesso da música intensificou o debate sobre o massacre. Em 2013, a justiça chegou a condenar à prisão os policiais envolvidos no caso, mas infelizmente a decisão foi revogada. Apesar disso, o hit segue importante para ilustrar os problemas das cadeias brasileiras que não possuem condições humanitárias básicas, servindo como um ambiente para a proliferação do crime, a famosa universidade do crime. Cara, até hoje não decidimos se a prisão é uma tortura que a gente quer devolver pro cara, né? Ou se a gente quer colocar as pessoas num programa de ressocialização mesmo. Mas quem vai acreditar no meu depoimento, dia 3 de outubro, Diário do Detento. Me chamam de marginal, só por fumar minha erva. Porque estudando nos interesses. Outra canção de hip hop que causou muita polêmica e também levantou várias questões para debate foi Legalize Já, do Planet Hemp. Cara, foi muito importante, isso era em 95. Sim. Eu tinha anos na época. Não, quinta série. 95. E foi o motivo de eu conversar sobre maconha com meus pais e Olha tentar lá. entender o que era isso com anos de idade. Pois é. Porque eu gostava muito daquela música. Não da maconha, com anos era da música. Sei. Isso porque essa faixa em 95 falava abertamente sobre a descriminalização. Vocês vão usar isso, né? Muito. Sobre a descriminalização. Cara, é contra quando ele não consegue falar. A faixa de 95 falava abertamente sobre a descriminalização. Isso porque essa faixa de 1995 falava abertamente sobre a descriminalização. Quer que eu fale essa parte? Eu preciso falar, mano. Isso porque a faixa de 1995 falava abertamente sobre a descriminalização. Isso porque a faixa de 1995 falava abertamente sobre a descriminalização da maconha, numa época em que qualquer apologia à erva era proibida. You crazy son of a bitch, you did. É claro que os caras sofreram muitas retaliações. Cara, foi um absurdo. Eles tocaram nesse assunto numa época que ninguém falava isso. Eles foram perseguidos pelos conservadores. Rolou censura na rádio, na TV, cancelamento de show, cadeia pros caras. Sinistro. Negativo. Esses caras não têm o direito de cantar maconha, de divulgar a maconha, e você deve proibir o seu filho de ver esses cafajestes em qualquer cidade do Brasil. Mas o tiro saiu pela culatra, pois a prisão foi considerada injusta e assim a banda conseguiu atrair mais visibilidade para a bandeira que eles defendiam. Graças ao trabalho do Planet Hemp, hoje existe uma discussão bem mais aberta sobre o tema e há uma percepção geral de que a guerra às drogas só traz prejuízo ao governo e ao povo. Apesar da maconha não ser legalizada aqui no nosso país, essa questão vem conquistando vitórias como a extinção da pena por consumo ou posse de pequena quantidade de cannabis. Água, dona da vida. Uma das
das empreitadas beneficentes mais importantes do mundo foi o famoso USA for Africa, que juntou uma constelação de estrelas para arrecadar dinheiro aos mais carentes, tipo um Band-Aid na época. We are the world, né? Mas pouca gente sabe ou lembra que aqui no Brasil também existiu uma ideia similar a essa, chamada Nordeste Já, em 85. A iniciativa partiu do Sindicato de Músicos Profissionais do Rio de Janeiro, que queria apoiar algumas cidades nordestinas castigadas aí pela forte seca daquele ano. Daí se formou um super grupo com mais de 150 vozes da MPB, como Gilberto Gil, Tim Maia, Roberto Carlos, Caetano Veloso, Djavan, Rita Lee, Gonzaguinha, Chico Buarque, Gal Costa, entre outros. Mano, é tipo who is who da música. Essa união resultou num compacto com 2 músicas, e esses discos eram dados como brinde para quem fizesse uma doação monetária numa agência da Caixa Econômica Federal. O Nordeste Já comercializou 500 mil de cópias, um número interessante para a época, na verdade muito grande, muito interessante, muito grande, e acabou gerando uma grana essencial para dar um help naquele momento de crise. É triste para o Nordeste o que a natureza fez. Mandou 5 anos de seca e uma chuva em cada mês. O sucesso, galera, foi tanto que desembocou em outros projetos beneficentes, como Criança Esperança, que é produzido pela Globo desde 86, arrecadando milhões de reais atualmente. Então esse foi o pai do Criança Esperança. O Nordeste Já, olha só. Chega de tanto penar. É isso aí, galera. Valeu! Olha.